Olá, meus queridos alunos do Colégio Militar de Manaus. Estamos aqui para mais uma aula de História da Arte. Hoje, meus alunos do terceiro ano, vamos ver algo mais sobre a arte contemporânea, mas vendo os princípios do concretismo, do neoconcretismo, a Tropicália, a grande Tropicália aqui no Brasil, coisas da contemporaneidade, ok? Muito bem. Primeiro, o concretismo. O concretismo foi um movimento artístico e cultural que surgiu na Europa em meados do século XIX, sobretudo ali pela Rússia, o qual visava a criação de uma nova linguagem, uma arte abstrata. Esse movimento de vanguarda influenciou as artes literárias, musicais e figurativas, ou seja, todas as artes. Todas as artes foram influenciadas pelo concretismo. O concretismo, ele foi, acima de tudo, racionalista. Foi quase, não chega a ser um retorno ao academicismo, mas ele tinha esse viés acadêmico, ele tinha esse viés tecnicista, porque o racionalismo era forte dentro do concretismo. O concretismo ele dava muito valor à razão, à lógica, à matemática. Então, ele foi um movimento, o movimento concretista, um movimento que era de vanguarda abstrata e, ao mesmo tempo, cartesiana, cartesiana, do René Descartes, ou seja, com a caracterização principal de se utilizar o racionalismo, a razão, as coisas não somente vista pela forma figurativa, não somente vista pela forma simbólica, mas racional. As características do concretismo na literatura, a gente não costuma ver nas nossas aulas de História da Arte muito sobre a literatura, mas o concretismo e o neoconcretismo, que nós vamos ver depois, eles foram muito fortes também na literatura e se abriu o leque para todas as outras formas de manifestação artística a partir deles, ok? Então, o concretismo na literatura houve a valorização do conteúdo visual e sonoro, a sintaxe visual em detrimento da discursiva, ou seja, o que você está vendo, o objeto, a palavra passa a ser o objeto, ok? Em detrimento do simbólico. O banimento da estrutura formal, como versos e as estrofes. A utilização de efeitos gráficos. A gente vai ver num exemplo mais na frente. O papel torna-se a tela. O artista aproveita todo o espaço. Defesa da racionalidade. Aversão ao expressionismo. Olha só, aversão ao expressionismo. Por quê? Porque o concretismo, ou a arte concreta, apesar de abstrata, ela não valorizava, o simbolismo, não valorizava tanto a ideia, aquela ideia simbólica, a ideia simbólica, mas valorizava muito a razão, ok? Então, você já verificou tantas vezes comigo sobre a arte formalista, A arte formalista. Como é a arte contemporânea? A arte contemporânea ela é mais formalista, ou seja, apesar de ter esse nome formalismo, a forma é o que menos interessa na arte contemporânea. O mais importante é a ideia. A ideia. No concretismo, essa forma e essa ideia, ela se funde. Não é a ideia que é o mais importante, Não é também a forma, ela se funde no concretismo, tá? Defesa da racionalidade, aversão ao expressionismo,
a expressão daquilo que se quer expressar, os sentimentos, as emoções, ele é meio que retirado do concretismo. As emoções, os sentimentos, a intuição, porque é retirada do concretismo, porque o concretismo ele é racional. Então, ele não vai querer que a expressividade, que as emoções, que o sentimento, que a intuição sobrepuja a razão. Rejeição ao acaso e abstração lírica. Ok? Rejeição ao acaso e abstração lírica. Esse é o concretismo. As principais características do concretismo nas artes plásticas, esse que nos interessa, né? Busca de precisão nas formas, é concretismo. Busca de precisão nas formas, né? Precisão matemática, lógica. Uso de formas abstratas, ok. Influência do cubismo. Sofreu muita influência do cubismo. Lembre-se que o cubismo, ele retirava-se da perspectiva, não queria que algo tivesse perspectiva e lhe dava formas geométricas, né? Formas matemáticas, de certa forma. União entre a forma e o conteúdo. Como já disse antes, há uma fusão entre a forma e o conteúdo, ok? Há uma fusão, há uma união. Defesa da racionalidade, da lógica, já falamos, do cientificismo, né? Dentro desse contexto. Vamos ver agora o concretismo do Brasil. No Brasil, como é que ele se comportou? No Brasil, esse movimento vanguardista chegou por volta de 1950, ou seja, nos meados do século XX, através do suíço Max Biel, né? 1908, 1994. Ele foi um dos precursores do movimento, ao lado do russo, né? O concretismo ele surge mesmo na Rússia, né? Vladimir Mayakovsky, e no Brasil, quem vem trazer é esse suíço, o Max Biel, para o Brasil, ok? As ideias concretistas. Sobretudo em São Paulo, como a gente vai ver mais à frente. Biel popularizou a concepção dessa nova tendência na Exposição Nacional de Arte Concreta, em 1956, isto em São Paulo. Como estava o cenário do Brasil? O cenário do Brasil, estávamos tendo o surgimento, a construção da nossa capital, Brasília, né? Estávamos no governo de Juscelino Kubitschek. Juscelino disse que ia fazer avançar 50 anos em 5 anos, e todo esse desenvolvimento, né, nesse período foi construído, né, que a Brasília estava sendo construída, mas também houve um desenvolvimento muito grande no Rio de Janeiro e em São Paulo, né? Também teve esse desenvolvimento. Aí começou a surgir nessa época os principais museus de arte do Brasil. O Museu de Arte de São Paulo, o MASP, o famoso MASP, em 1947, o Museu de Arte Moderna de São Paulo, o MAM, em 1948, e o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, aquele mesmo, parece uma espaçonave, foi construído pelo Oscar Niemeyer, o mesmo arquiteto de Brasília, né? Oscar Niemeyer, que odiava a Bauhaus, mas, né, a Bauhaus, que tinha características concretistas, devemos dizer, né? E odiava a Bauhaus pelas suas características de usar formas inorgânicas, ou seja, formas que possuem ângulos de 90 graus. Né? A Bauhaus não se utilizava de formas arredondadas, sempre eram formas orgânicas, que são as formas que podem ter ângulos de 90 graus. As formas orgânicas,
pelo próprio nome que diz orgânico, só as pedras, os minerais é que conseguem ter um ângulo de 90 graus, né? Pois bem, então, muito bem, esse museu, essa primeira Bienal Internacional de São Paulo, em 1951, né, facilitam a exposição de obras de artistas modernos europeus, aproximando o público brasileiro dos movimentos artísticos consolidados na Europa. A primeira Bienal de São Paulo premiou a escultura Unidade Tripartida, do artista concreto suíço Max Biel, que nós falamos há pouco, né? Aqui está, ok? Unidade Tripartida, do Max Biel, em 1951, que foi exposta em São Paulo, ok? Nessa primeira Bienal. Ampliou o interesse dos artistas brasileiros pela arte abstrata, a arte concreta. Buscava afastar da arte qualquer relação simbólica, afirmando que ela deveria ser totalmente irracional, elaborada a partir de cálculos matemáticos e utilizando-se dos elementos visuais básicos, ok? Os elementos visuais básicos. Era isso que deveria ser a arte, né? Ponto, né? Ponto, retas, planos. Esses são os elementos visuais básicos, ok? Muito bem. Então, olha só, essas retas aí, olha. O início da arte concreta brasileira é marcada pelas produções em São Paulo. E teve um nome, esse grupo paulista, Grupo Ruptura, dizendo de romper, né? De romper com o normal. Ruptura, que realizou sua primeira exposição em 1952 e teve como principal expoente Valdemar Cordeiro, 1925-1973. O grupo acreditava que as produções artísticas deveriam aproximar-se da produção industrial. Veja o racionalismo, veja o tecnicismo. Fosse as produções artísticas tal qual as produções que são feitas pela indústria, né? Produção em massa, produção com técnica, com tecnicismo, ok? Temos aqui do Valdemar Cordeiro, Ideia Visível, 1956, Tinta e Massa sobre Madeira, né? 1 metro por 1 metro. Do Valdemar Cordeiro também, Ideia Visível, 1957, Esmalte sobre Hardboard, né? 1 metro por 1 metro também. Veja que as semelhanças realmente com a racionalidade cartesiana matemática, né? Por que cartesiana? Porque o René Descartes é aquele camarada que disse: penso, logo existo. Todo o conceito da ciência, né? Que há mais de 300 anos atrás, né? Deu um up, apesar de tudo, a ciência como nós conhecemos hoje, né? O pensamento cartesiano, para estudar as coisas de forma fragmentada, de forma específica, de forma racional. René Descartes não conseguiu deixar explícito o seu sonho da ciência ser vista dessa forma. Mas logo depois dele veio um físico chamado Sir Isaac Newton. E o Isaac Newton, com as suas leis, com seus estudos, com as suas análises científicas, ele reproduziu exatamente aquilo que era o pensamento anterior do René Descartes, ok? Muito bem. O Grupo Concretista de São Paulo. O movimento concreto se constituiu primeiramente na cidade de São Paulo, em meados da década de 50, sendo liderado pelos poetas e irmãos Augusto e Haroldo de Campos, tá? Conhecido como os Irmãos Campos, e Décio Pinhatari, ok? Então temos aí
principalmente no mundo da literatura, e esses poetas concretistas, tá? Principais. O grupo concretista de São Paulo foi fundador da revista Neugrandes, 1952, divulgadora das ideias atreladas ao concretismo. Sobre a poesia concreta, vamos colocar que a gente pode compor isso na nossa AP. A poesia concreta inaugurou um novo estilo que norteou a poesia brasileira pós-modernista, a partir de uma poesia visual, com utilização de efeitos gráficos, de forma que a palavra concreta representa o objeto real. Palavra, objeto. Veja, a própria palavra é objeto. Dessa forma, a poesia concreta absorve somente a palavra, ou seja, a palavra objeto, sem que haja preocupação com estruturas literárias, desde estrofes, versos, rimas. A partir disso, há o predomínio de imagens, em detrimento ao caráter discursivo da poesia. Sabe, a própria parte literária, discursiva da poesia, ele tenta implementar com a palavra objeto, formando imagens. A despeito do concretismo, não se preocupar com a temática, uma vez que o objetivo principal era criar uma nova linguagem, ao mesclar a forma e o conteúdo, alguns temas prevaleceram. Poesia concreta, desde as críticas feitas à sociedade capitalista e ao consumo exacerbado. Ora, estamos falando de década de 50, 60, 70, por aí vai. Épocas que nós tivemos a pop art, época que nós tivemos toda essa emancipação de críticas e de implementação da própria arte, arte contemporânea, uma arte que está imbuída, está ativa no social, no político, na estrutura cultural e política das sociedades da qual ela faz parte. Então, nesse período, como a gente já viu na pop art, era um período em que o consumismo, em que as críticas a esse consumismo exacerbado, essa questão do consumo e da produção capitalista era levada em consideração em todos os âmbitos intelectuais. Não ia ser diferente nas artes. Exemplo de poesia concreta. Veja, a palavra é objeto. E olha também a crítica ao consumismo, a crítica a uma percepção capitalista. A própria Coca-Cola é um símbolo dessa crítica. Temos aí Coca-Cola, beba Coca-Cola, babe-cola, beba Coca, babe-cola caco, caco-cola cloaca, do Décio Pinhatari. Ok? Muito bem. Falamos do concretismo, Falamos do concretismo e da força e do surgimento dele através do Max Bill, o suíço, em São Paulo. Mas o Rio de Janeiro veio diferente, veio com um pensamento diferente, que passou a chamar-se neoconcretismo, o novo concretismo. Interessante que enquanto o concretismo em São Paulo era mais racional, era mais voltado, principalmente para o tecnicismo, digamos assim, para o academicismo, não chegava a ser academicismo, não era neoclássico, mas era esse engessamento do academicismo no concretismo, e foi exatamente em São Paulo que ele surge. É um pouco diferente da época de 1922, que em São Paulo surge exatamente a arte moderna, o modernismo no Brasil, contrário a esse engessamento, e tentando trazer de volta, principalmente no modernismo do Brasil, trazer de volta a arte plenamente
antropofágica e plenamente nacional, e plenamente tupiniquim, e plenamente brasileira. Engraçado que essa coisa de tecnicismo era mais forte no Rio de Janeiro, em 1922, até porque era lá no Rio de Janeiro que nós tínhamos, desde os primórdios, com Dom João VI, a Academia de Belas Artes, né? Academicista, no Rio de Janeiro. Mas agora inverteu. Agora os paulistas estavam mais racionalistas, mais tecnicistas. E os fluminenses, né? Os cariocas do Rio de Janeiro, eles estavam mais voltados para a sensibilidade. Esse é o neoconcretismo, voltado mais para a sensibilidade, para a intuição, para a emoção, para os sentidos, para a expressividade, em detrimento do racionalismo, ok? O movimento neoconcreto ou neoconcretismo foi um movimento que surgiu no final da década de 50 no Rio de Janeiro, como reação ao movimento concretista criado em São Paulo. Com isso, o Manifesto Neoconcretista foi publicado no suplemento dominical do Jornal do Brasil, dia 23 de março de 1959. Os neoconcretistas ou concretistas cariocas acreditavam que a arte não podia ser considerada como um mero objeto. Lembra? Palavra objeto, lá dos concretistas? Tal qual consideravam os poetas paulistas, concretistas, de forma que, para eles, a expressividade, isso para o neoconcretismo, a expressividade estava acima da forma. Para tanto, criticavam a tendência racional, positivista, dogmática e técnico-científica do concretismo ortodoxo paulista. Deu para entender, tranquilo, a diferença do neoconcreto para o concreto, ok? Então, já no Rio de Janeiro, foi formado o Grupo Frente, tá? Lembra, em São Paulo, concretista, o grupo Ruptura. No Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, nós temos o Grupo Frente, que buscava integrar as experiências da arte e da vida, desdobrando-se dessa maneira no neoconcretismo. Está errado ali. Foi um erro gráfico aqui. O neoconcretismo. Um erro gráfico da nossa apostila. Muito bem. Seus principais representantes foram Hélio Oiticica, ok? Isso nas artes, né? Na arte contemporânea. Hélio Oiticica, 1937 e 1980. A famosa Lígia Clark, 1920 e 1988, que desenvolveram obras de arte participativas. Por que participativas? Tanto as obras do Hélio Oiticica, do Hélio Oiticica, que eram aqui, ó, os parangolés, né? Essa é da Lígia Clark, calma. Os parangolés daqui eram tipo de tecidos, roupas que as pessoas que vinham assistir, o espectador, né? É como a arte contemporânea que a gente já falou tanto. Essas obras do Hélio Oiticica, essas obras da Lígia Clark, tinha que ser arte participativa. Sem o público, elas não têm sentido de ser arte. Sem o público. Por quê? Os parangolés, eles tinham que caminhar, né? Se movimentando, enquanto as pessoas mesmo podiam se vestir. Ao se movimentarem, elas poderiam ver as palavras que estavam sobrepostas. Então, era preciso haver essa interatividade. Da mesma forma, da Lígia Clark, ela precisava
ela fazia com que suas esculturas de metais tivessem várias formas. E o público, mexendo, desdobrando essas formas, é que iam dar a sua parte, a sua interatividade, é que iria compor as várias formas que esses objetos de escultura, de arte, poderiam compor, ok? Então, a Lygia Clark explorou a arte participativa em sua série Os Bichos. Ela criou estruturas geométricas articuladas que deveriam ser manipuladas e modificadas pelos visitantes da exposição, como eu falei, de modo que a cada nova participação surge um novo objeto artístico. Estes dois artistas queriam aproximar o público da arte, mostrando-lhe a proximidade dessa área do conhecimento com os fatos de suas próprias vidas. Para que as obras existam, é necessária a participação do público. Ok? Temos aí série Os Bichos, da Lygia Clark, Criatura, Maquete, 1964. Ok? Muito bem. Partindo de obras concretas, o artista Abraham Palatnik participou do Grupo Frente. Ok? Grupo Frente. Ele começou das obras concretas e foi para o neoconcretismo, né? E realiza com eles diversas exposições. Ele inicia no final dos anos 40 a produção de caixas equipadas com luzes, olha só, já está alterando, modificando, acionada por motores. Os resultados dessa pesquisa foram apresentados na primeira Bienal de São Paulo em 1951, os quais foram denominados pelo crítico de arte Mário Pedrosa como aparelhos cinecromáticos. Usando fontes luminosas artificiais, o artista consegue, através das superfícies semitransparentes, fazer as luzes coloridas dançarem sobre nossos olhos na tela. As obras que apresentam ser pinturas são formas luminosas em movimento. Ok? Aí o Palatnik faz surgir no Brasil a arte cinética. Lembra? A arte cinética, que vai ser a junção, né, da op-art. Lembra? Optical art, arte cinética, arte em movimento, né? Arte em movimento. Então, no final dos anos de 1950, Palatnik leva suas pesquisas para o campo tridimensional, né? Os objetos cinéticos tratam de esculturas feitas com arame e formas geométricas coloridas que se movimentam, acionadas por eletroímãs e motores. Quando estes trabalhos são expostos em 1964, na Bienal de Veneza, Palatnik passa a ser considerado um dos pais da arte cinética. Ele foi também o responsável pelas primeiras manifestações artísticas envolvendo tecnologia digital no Brasil. Opa! Viu? Já tecnologia digital surgindo. Temos aí do Abraham Palatnik, Exposição Arte Cinética 2015, obras realizadas entre 1940 e 2000. Ok? Muito bem. Aço inox e latão. Nesse período, em 1959 e 1961, os artistas que mais se destacaram e participaram da primeira exposição de arte neoconcreta foram Ferreira Goulart, né? o escritor maranhense Ferreira Goulart, escritor e crítico de arte, né? Lygia Clark, que já vimos, o Reinaldo Jardim, o Theon Spanudes, o Sérgio Camargo, o Amilcar de Castro, ok? Famoso Amilcar de Castro, e o Franz Weissmann e Lygia Pape, ok? Em resumo, as ideias dos autores neoconcretos, Lygia Pape acrescentou, veja só, as palavras dela, né? Ela neoconcretista, como os demais, do grupo Frente, falando a respeito dos paulistas do grupo Ruptura.
nós nos separamos do Grupo Concreto de São Paulo porque eles queriam criar um projeto de 10 anos de trabalho para o futuro. O Grupo do Rio achou que era racionalismo demais. Nós queríamos trabalhar com a intuição, mais soltos, né? Com a intuição, com a expressividade, com a emoção. Exemplo de poesia neoconcreta, né? Temos aí do Ferreira Goulart, Mar Azul, Mar Azul, Mar Azul, Marco Azul, Mar Azul, Marco Azul, Marco Azul, Mar Azul, Marco Azul, Barco Azul, Arco Azul, Mar Azul, Marco Azul, Barco Azul, Arco Azul, Ar Azul. Ok? Você verifica que nós estamos vendo coisas aí diferentes daquela do concretismo, que era uma obra voltada, né, Coca-Cola, consumismo, crítica ao consumismo, ao capitalismo, né, e que tinha um racionalismo e nada muito de sensibilidade. E aqui o Ferreira Goulart ele fala de mar azul, que remete a essa ideia de sensibilidade, né? De barco azul, de sensibilidade, de cores, de brisa, né? Do mar, né? O próprio ar azul, sensibilidade, ok? E vamos agora para o tropicalismo, ok? Tropicalismo, né? Pode ser tema da nossa AP, o tropicalismo. Os artistas ligados ao tropicalismo, no final dos anos de 1960, deram novos rumos à arte brasileira, através de suas diversas misturas e experimentações, né? O tropicalismo ele vem num tempo conturbado, né? Na década de 60, né? Tempo que nós tínhamos os grandes festivais, né? Tempos de muitas mudanças no mundo todo, né? Da revolta estudantil em 1968 na França e vários outros, né? Os famosos anos dourados. E, enfim, então, nesses grandes festivais, inclusive, né? Tinha-se o entendimento, quando foi usado pela primeira vez a guitarra elétrica, uma guitarra, não se usava nos festivais nacionais brasileiros a guitarra. Achava-se que a guitarra era um componente americano, um componente do rock, mas esse grupo, inclusive os do tropicalismo, eles fizeram essa interação da guitarra com o tamborim, da guitarra com instrumentos, vamos chamar assim, tradicionais do samba, da brasilidade mesmo, e fazendo surgir novos sons. Também no tropicalismo teve a música, sobretudo a música, mas o tropicalismo foi também reverenciado em outras formas de arte, com certeza, né? E essas músicas, inclusive tropicalismo, né? O Tropicalia veio da obra do Hélio Oiticica, essa palavra, né? Então, era um momento de se recompor e tentar trazer a brasilidade, as coisas da sociedade, tanto as mazelas, os progressos da sociedade brasileira, né? O tropicalismo ele tentou representar, mostrar essa sociedade brasileira de uma forma aberta, de uma forma mostrando todas as facetas dessa sociedade, né? Tanto o positivo quanto o negativo, né? Então, muito bem.
Embora tivesse representações em várias áreas, foi a música que o movimento tropicalista ganhou destaque, questionando e afrontando principalmente o gênero musical da bossa nova, viu? Contrário à bossa nova, né? Afrontando, dentro desse sentido, uma mudança, né, de som, de ritmo, surgido no final dos anos de 1950. Os tropicalistas misturavam instrumentos que até então não fariam sentido para funcionarem juntos, como um pandeiro com uma guitarra, por exemplo. Essa mistura de instrumentos gerou um novo ritmo, novos sons. O movimento tropicalista não era organizado, pelo contrário, eram junções de ideias desconexas de artistas que nem sempre se conheciam. O nome Tropicália foi sugerido pelo cineasta Luiz Carlos Barreto para uma música do álbum de Caetano Veloso, de 1967, e pelas relações que se estabeleciam dessas propostas musicais com a instalação de Hélio Oiticica, do mesmo nome. Eram manifestações que defendiam as ideias dos artistas e iam contra, principalmente, ao regime político da época. As letras de suas músicas provocam diversas leituras e podemos ainda hoje estabelecer ligações com a nossa realidade social, política e cultural. Na capa do disco, que serviu como referencial do Manifesto Tropicalista, estão Arnaldo Batista, Caetano Veloso, com uma foto de Nara Leão, Rita Lee, Sérgio Dias, Tom Zé, Torquato Neto, Gal Costa, Gilberto Gil, com uma foto de Capinã e Rogério Duprá. Estes os principais representantes da arte tropicalista. Aqui é a capa do disco, né, Tropicália. E temos aí a música Tropicália, de Caetano Veloso, né? Sobre a cabeça, os aviões, sobre os meus pés, os caminhões, aponta contra os chapadões, meu nariz, né? Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Ou seja, Brasília estava sendo construída. Viva a bossa, sa, viva a palhoça, sa, 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 viva a bossa, sa, viva a palhoça, sa, sa. Né? A ideia da bossa, aquela ideia tentando mudar a questão da bossa. Mas não é uma estrutura também de ser contrário, de ser totalmente oposto à bossa nova, né? Mas de dar uma nova forma, uma nova movimento à musicalidade brasileira, à musicalidade nacional. O monumento é de papel, crepom e prata. Os olhos verdes da mulata, a cabeleira esconde, atrás do verde mata, o luar do sertão, né? Ele põe elementos aí nordestino, ele põe a ideia de mulata com mata. Tanto a mata quanto a mulata, ele traz uma duplicidade dessas duas entidades com as suas, digamos assim, os seus mistérios, né? Os seus mistérios, as matas, ok? O luar do sertão. O monumento não tem porta, a entrada é uma rua antiga, estreita e torta, e no joelho uma criança, sorridente, feia e morta, estende a mão, né? Ou seja, apesar do glamour, apesar da reconstrução, do crescimento das cidades, mostra uma criança, mostra ainda que existe problemas sociais, né? Criança morta, crianças pedindo, né? Viva Matata, viva mulata, ta, ta, ta. Viva Matata, viva mulata, ta, ta. Esse ta, 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 eles tentam impor uma ideia de metralhadora, uma ideia de conflito, né? Uma ideia de conflito. No pátio interno há uma piscina com água azul de amaralina, coqueiro brisa e fala nordestina e faróis. Novamente, né?
uma época em que essas cidades cresceram. Brasília foi muito nordestino para Brasília, foi muito nordestino para São Paulo, foi muito nordestino para o Rio de Janeiro, né? Nessa época, para Manaus também. E ele coloca aí nordestina e faróis, ou seja, nordestino como a saída, né, do seu local, de um local mais rural, de um êxodo rural, para faróis que identificam algo muito da cidade, os faróis, os carros. Na mão direita tem uma roseira, autenticando eterna primavera, e no jardim urubus passeiam a tarde inteira entre os girassóis. Viva Maria, ia, ia, viva Bahia, ia, ia, viva Maria, ia, ia, viva Bahia, ia, ia. O ia, ia aí é uma concepção, talvez urubá, né, do afro-brasileiro, né, de iaiá, ioiô, né? Então, dentro dessa concepção. No pulso esquerdo, o bang bang. Em suas veias corre muito pouco sangue, mas seu coração balança um samba de tamborim. Essa veias, pouco sangue, né, dá a ideia de literatura, né, de morte e vida severina, essa ideia de literatura, de pessoa desvalida, de pessoa com algum tipo de problema de saúde pela falta, talvez, de alimentação adequada e coisa desse tipo. Emite acordes e sonantes pelos 5.000 alto-falantes. Senhoras e senhores, ele põe os olhos grandes sobre mim. Viva Iracema, mamá, má. Viva Ipanema, mamá, má. Viva Iracema, má. Viva Ipanema, mamá. Ele põe Iracema, né, da Índia, Iracema, do escritor cearense José de Alencar, e Iracema, a Índia, virou a praia de Iracema, né, de Iracema. E Ipanema, ao contrário, né, Ipanema significa, no tupi, água ruim. Ipanema foi o contrário, a garota de Ipanema. Já foi a praia que deu o nome para a garota, né? Lá do Vinícius de Moraes e do Tom Jobim, que fizeram a garota de Ipanema, quando viram, né, a modelo Elô Pinheiro, né? Hoje é uma senhora, mas na época ela era jovem, e Elô Pinheiro passando, e fizeram a famosa garota de Ipanema. Viva Iracema, mamá, viva Ipanema, mamá. Viva Iracema, mamá, viva Ipanema, mamá. Domingo é o fino da bossa, né? Era um programa que tinha aos domingos, na década de 60. Segunda-feira está na fossa. Terça-feira vai à roça. Porém, o monumento é bem moderno. Não disse nada do modelo, do meu terno, que tudo mais vá para o inferno, meu bem, que tudo mais vá para o inferno, meu bem. Esse que tudo mais vá para o inferno era uma das principais palavras de uma música do Roberto Carlos, da Jovem Guarda, né? Bem dessa época também. Viva a banda, a banda era a música do Chico Buarque de Holanda, né? Carmen Miranda, viva a banda, Carmen Miranda, Esse dadá relembra o dadaísmo, o dadá, a arte dadá, essa arte, aquela que vocês viram comigo, uma arte que é a arte mais irracional possível que possa ter, né? O dadaísmo, ok? Muito bem. Os artistas da Tropicália revisitaram as ideias antropofágicas, tentando resgatar a cultura brasileira, e a atualizam tanto temporariamente quanto politicamente. Na instalação Tropicália, Penetráveis, Hélio Oiticica resgata elementos da fauna e flora brasileira e músicas tropicalistas.
O público é convidado a caminhar entre as plantas, sentindo as texturas. Lembra aquilo que eu falei da arte contemporânea? Sentindo as texturas e cheiros do Brasil, vivenciando suas cores, músicas e fazendo alusões às moradias das favelas, com as casas de madeira e os tecidos de chita. Ok? Tropicália aí. Muito bem. E vamos ver agora um pouco sobre vídeo arte. A partir dos anos 60, os meios de produzir vídeos são popularizados. As câmeras para as filmagens, equipamentos de som, transmissões coloridas e ao vivo tornam-se mais acessíveis ao público. E os artistas aproveitam-se destas facilidades para modificar seus modos de produção. As imagens agora são apresentadas em movimento, ok? Muito bem. Vamos colocar logo aqui o nome Nam June Paik, eu acho esse é o nome. É considerado por muitos historiadores como o pai da videoarte, pois ele foi um dos primeiros artistas, olha o que ele fez, a tentar compreender como as novas mídias poderiam ser aproveitadas no campo da arte. A partir de 1980, em muitas de suas obras, ele espalha diversos televisores pelas salas, criando um jogo visual entre as imagens apresentadas nos televisores e as formas escultóricas formadas por estes equipamentos agrupados. Algumas obras permitem a captação das imagens em tempo real e possibilitam uma relação nova entre o público e a imagem. Olha só. É dessa obra aqui que está sendo falada aqui, ó. Essa obra aqui, ó. Tá? Nam June Paik, Supervia Eletrônica Continental, Estados Unidos, Alasca, Havaí, 1995. 51 instalações de vídeo de canal eletrônica personalizada. Iluminação de neon, aço e madeira, cor, som. Ainda hoje, diversos artistas utilizam-se da linguagem audiovisual para produzir obras de arte. Hoje nós conhecemos muito mais, né? Essas obras diferem do cinema, das produções para televisão ou sites. Esses vídeos são produzidos com o intuito de serem arte, serem expostos em locais institucionalizados e analisados de modo crítico, através de um olhar sensível. Nem sempre possuem uma narrativa e nem mesmo lógica ou finalidade definida que não seja servir à própria arte. Ok? A arte interativa, o uso de tecnologias digitais ainda é recente na história da arte, bem como na sociedade, embora, após os anos de 1990, várias exposições tinham sido realizadas em novas publicações divulgadas. Os termos e os conceitos mais apropriados para serem utilizados ainda estão sendo vistos, testados por artistas, críticos e públicos em geral. Temos como arte e tecnologia arte mídia, né? A gente chama de arte mídia, de cyberarte, de arte multimídia, arte tecnológica ou arte digital. Vem sendo usado por críticos, teóricos e historiadores, embora sejam denominados com diferentes terminologias. Todos tratam da produção a partir do uso do computador. Ok? Muito bem. Temos esse cara aqui, ó, os artistas Krista Summerer e Laurent Mignonneau criaram a obra interativa Escritores da Vida. Ok? Eles fazem algo sensacional, né? Que é utilizando já tecnologias até que a gente já deixou para trás, né? Como a máquina de escrever, né? A máquina de escrever. E eles fazem de uma forma que parece que o produto, que as imagens, elas estão se movimentando. Ele se utiliza de tecnologia para ver essas imagens se movimentando em 3D, ok? Krista Summerer e Laurent Mignonneau. Imagem do acervo particular, ok.
Em Chuva de Texto, de Camille Utterbach e Rom Astruve, os artistas proporcionam a interatividade através de uma chuva de letras que deslizam de cima para baixo, na tela projetada. Trata-se de uma chuva virtual de letras. Ao parar diante a projeção, a imagem do interator, o interator, é captada e também projetada na tela. Suas curvas servem de apoio para as letras que caem e estas passam a formar palavras sobre a silhueta do público. Tá? Camille Utterbach e Romy Astruve, ok? Muito bem. Outro aqui, tá? Atualmente, e já falamos sobre isso nas nossas várias aulas, encontramos no campo da arte diversas instalações interativas, ou seja, ambientes modificados e adaptados com equipamentos digitais que permitem, através da interação do público com a obra, modificá-la. Na obra Op-Era, Sonic Dimension, as artistas Regiane Cantoni e Daniela Kuchat criam um cubo sonoro. Neste espaço são projetadas diversas linhas verticais com as quais o público pode interagir. Ao passar a mão por estes fios projetados, é como se o interator estivesse tocando um instrumento musical. As cordas produzem sons. A obra só se completa pela ação do público. Se ninguém se movimentar, passando as mãos sobre as linhas, nenhum som será reproduzido e a obra será apenas uma projeção de linhas verticais. Mas como o nome da obra anuncia, trata-se de uma obra sonora. Assim, os sons reproduzidos fazem parte da instalação. Ok? A web art, A web art, tão utilizado agora, ok? Um dos artistas pioneiros no Brasil em web art é Gilberto Prado. Em sua obra Desertesejo, 2000 a 2014, ele propõe um jogo artístico que permite aos interatores percorrerem trajetos de diferentes pontos de vista, assumindo a percepção de 3 animais diferentes: uma onça, uma cobra e uma águia. Estas escolhas mudam a percepção do espaço virtual, pois cada animal assume um ponto de vista diferente no ambiente, rastejando, caminhando ou voando. Diferente dos games, os jogos artísticos disponibilizados na web não visam a vitória, mas a experiência. Buscam proporcionar diferentes percepções e possibilidades poéticas no ambiente virtual. Tá aí, Desertesejo, do Gilberto Prado, ok? O Francisco Brenan, que perdemos este ano, o Francisco Brenan. Não tenho muita certeza, mas acho que foi Covid-19. Muito bem. Francisco Brenan, fantástico. O seu acervo, na sua própria casa, seu local onde ele morava, era o seu museu. Brenan é um dos ceramistas com maior reconhecimento do país. Possui diversos murais e painéis cerâmicos em cidades brasileiras e nos Estados Unidos, mas grande parte de suas obras pode ser apreciada na Oficina Brenan, em Recife, localizado na antiga cerâmica São João da Várzea, fundada em 1917, por seu pai. Brenan transformou o antigo local de fabricação seriada de cerâmica em um lugar místico. No espaço estão seu ateliê, exposição de sua obra e loja, o restaurante, o espaço para os eventos e cursos e ainda hoje parte da olaria. Cada ambiente interno e externo recebe cerâmicas de Brenan permeadas por ovos, que ele aponta como o princípio da vida: aves, figuras sensuais estilizadas e formas fálicas. Embora o ambiente da olaria siga uma ordem horizontal, as obras de Brenan elevam-se verticalmente, como se o ovo eles se desenvolvessem e ganhassem vida. Aí algumas obras do Brenan, ok? Regina Silveira. A artista gaúcha Regina Silveira reinventa os códigos já estabelecidos na arte. Brinca
com formas e figuras através de representação de suas sombras e perspectivas distorcidas. Possui em seu repertório artístico desenhos, serigrafias, fotomontagens e atualmente se utiliza mídias digitais para produzir suas obras. Regina questiona a representação visual partindo de objetos simples e facilmente reconhecidos, para distorcer suas sombras, chegando em alguns casos a ocupar totalmente o espaço expositivo. Ok? Veja aqui, alfinete da série Armarinhos. Aqui, olha, parece as perspectivas sendo expostas. Isso é serigrafia sobre cartão postal, né? Da Regina Silveira, o Abissal, vinil, adesivo, paredes pintadas e filtros. Ok? E o Vic Muniz, um grande artista brasileiro que trabalha com, né? Ele faz, como já falamos, tanto também a obra de arte contemporânea, ela é efêmera e seus materiais são diversos. Aqui o Vic Muniz utiliza lixo, né? Lixo, em lixões mesmo ele trabalha. Ele fez várias aberturas de novelas da Globo com lixo, né? Então, ele usa como tinta pedaços cortados de revistas. Ele faz pinturas com açúcar, né? E sai perfeito com açúcar, com chocolate, até com diamantes em Nova York, né? Acho que em Nova York um centro de joias, né? Muito grande, deu a ele uma quantidade enorme de pequenos diamantes, e com esses diamantes ele fez o retrato da atriz Elizabeth Taylor, né? Então o Vic Muniz, perfeito, Vic Muniz, né? Tá aqui o Vic Muniz, o ator que serviu para modelo, né? E ele lá de cima, produzindo as obras. Ele vai dizendo, põe aqui, o pessoal vai colocando. Você vê que são lixos, são materiais diversos, né? A morte, né, de Marat, do Jacques-Louis David. Ok? E os gêmeos que estão aí, né? Otávio Pandolfo, a família Pandolfo, Gustavo Pandolfo, são os gêmeos famosos, né? Famosos pelo seu grafite, principalmente em Nova York, em todo canto do mundo eles já foram, né? Os gêmeos, dois paulistas, mas tem a Nina Pandolfo também, a irmã deles, que também trabalha com grafite, também já foi para a Europa, já fizeram trabalhos, inclusive em super antigos castelos no Reino Unido, né? Reino Unido. Muito bem. Os gêmeos. As ruas sempre foram o local de estudos e inspiração e trabalhos dos artistas denominados gêmeos. Otávio Gustavo tem no desenho base de suas obras, e embora atualmente sejam reconhecidos no cenário nacional e internacional, expondo também em galerias, é a arte que produzem nas ruas sua marca registrada. Os personagens amarelados, marcas registradas deste artista, podem ser vistos em muros, edificações, meios de transporte, entre outros locais inusitados. Suas obras não seguem o real. Elas misturam fantasia e imaginação em cenas que abarcam questões sociais e culturais. Os gêmeos, fantástico. E aqui nós finalizamos, né? Finalizamos nossa aula. Espero que não tenha sido maçante. Acho que essa é a nossa última aula, nossa última videoaula para os meus alunos do terceiro ano. Muito obrigado, né, a todos. Como sempre, nós tivemos um ano meio difícil, um ano
meio atípico, mas graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor Ebenezer. Nós temos conseguido vencer, nós temos conseguido nos fortalecer e cumprir com os nossos objetivos, com o nosso trabalho. Muito obrigado, meu querido aluno do Colégio Militar de Manaus, meu querido aluno do CMM presencial, meu querido aluno do EAD, por vários transtornos, talvez a gente não teve condição de dar a totalidade ainda da nossa atenção que nós queríamos dar a todos vocês, porque vocês são os elementos principais do nosso colégio. Vocês são os elementos principais de todos nós professores. Sem nossos alunos não existem professores, e eu quero agradecê-los, e eu quero dizer que depois dessa videoaula nós vamos ter nossas APs, e vai ser postada no AVA. E muito obrigado a todos vocês, boa sorte, saúde e até mais.